Historicamente, as primeiras etapas das campanhas de vacinação contra a febre aftosa sempre foram no mês de maio, de 1 a 30 de maio, em decorrência desse problema sanitário, no caso humano, esse problema do coronavírus. Não só o Maranhão, mas como todos os estados que fazem parte do Circuito Pecuário Nordeste, eles fizeram uma solicitação ao Ministério da Agricultura, que é o órgão federal que coordena todas as ações de defesa sanitária agropecuária no Brasil. E a campanha que iria ocorrer no mês de maio foi transferida para o mês de junho. Então, a primeira etapa, em todo o Circuito Pecuário Nordeste e no estado do Maranhão, vai ocorrer de 1º a 30 de junho. Uma novidade, um momento atípico que nós estamos vivenciando em todo o Brasil. E outra grande novidade que nós vamos ter é o período de comprovação dessa vacinação. O período de comprovação é aquele em que o produtor ele vai fazer a atualização cadastral do seu rebanho no escritório da AGED, onde ele é cadastrado, e levar a nota fiscal da compra dessa vacinação. Então, esse período de comprovação, que sempre foi de 15 dias, ele vai ser de 60 dias. Ou seja, o produtor vai ter de 1 a 30 de junho para comprar a vacina nas casas revendedoras e assim imunizar o seu rebanho. E vai ter os meses de julho e agosto. Ele vai ter até 31 de agosto para comprovar. Então, o produtor não pode se confundir nessas duas situações. Ele vai ter os 30 dias de junho para comprar a vacina e vai ter julho e agosto para levar a nota fiscal até a AGED, fazendo dessa forma a sua atualização cadastral, comprovando a vacinação, cumprindo a sua obrigação, que é de imunizar 100% do rebanho. É bom sempre a gente frisar que nessas primeiras etapas de campanha de vacinação, devem ser imunizados todos os animais da propriedade, todos os bovinos e bubalinos. Então, primeira etapa, 100% do rebanho, e na segunda etapa, que deve ocorrer em novembro, apenas os animais de 0 a 24 meses. Então, a gente sempre é bom frisar aos nossos produtores que nessa primeira etapa, 100% do rebanho deve ser vacinado. Essas mudanças, elas ocorreram justamente para que o produtor não se aglomere nas casas de revenda, não se aglomere nos escritórios da AGED, para que dessa forma a gente consiga diluir esse quantitativo que às vezes sempre no fim da campanha enche de produtor, lota os escritórios, para que se evite a chance de se transmitir a questão do coronavírus entre esses produtores. Então, a gente faz um apelo a todos os produtores, todos os profissionais que são ligados ao meio rural, ao sindicato rural, à igreja, às associações, às lojas revendedoras de vacina, aos vacinadores, aos vaqueiros, que nós convocamos todos para que a gente se una nessa questão da febre aftosa. É importante que a gente mantenha nossos índices vacinais o mais perto de 100% possível, para que a gente consiga avançar no nosso nível de risco, na classificação que nós temos junto ao Ministério da Agricultura e junto aos organismos internacionais, como, por exemplo, a OIE. Então, mesmo com todo esse problema sanitário de coronavírus, de pandemia que o Brasil está atravessando, o setor primário, o setor rural brasileiro é o setor que tem alavancado a economia desse país. Então, falar de febre aftosa é falar de economia. A gente está falando de um problema sanitário, no caso da febre aftosa, que ela traz barreiras. Então, no momento em que a gente consegue avançar de nível de risco, a gente consegue obter o status de livre de febre aftosa sem vacinação, que é o próximo status que nós vamos atingir,
os mercados consumidores irão se abrir para a carne maranhense. E é isso que a gente tem buscado durante todos esses anos, esse trabalho constante, árduo, de parceria com o produtor. A conscientização do nosso produtor ela é muito boa, mas a gente sempre precisa ficar trabalhando nesse sentido, né? De que o produtor sabe os benefícios que se tem de não só manter o nosso risco sanitário, como avançar. E é nesse avanço que faz com que os mercados consumidores que mais remunerem, que paguem melhor pelo produto carne, eles vão ser abertos. E isso é desenvolvimento no setor rural maranhense. Isso aí é levar dinheiro para o bolso do produtor, é levar desenvolvimento. O produtor, quando ele é mais bem remunerado, isso aí, a parte econômica é muito importante, ele vai poder pagar melhor seus funcionários, ele vai poder contratar mais, ele vai comprar mais insumos para a sua atividade, como, por exemplo, tratores, semente, sal mineral. E isso tudo é que faz a economia do setor primário ser tão importante. Então, a gente falar de febre aftosa é falar de desenvolvimento, é falar de emprego, é falar de renda no bolso do produtor e também de todos os profissionais que dependem, que vivem do setor primário maranhense. Então, Vicente, aqui na cidade de Bacabal é muito comum esse contato da AGED com os produtores, mas tem, às vezes, muitas pessoas que não têm o conhecimento desses cronogramas que saem de atividades da AGED. Como é que faz para entrar em contato com a AGED, para ter essas resoluções que saem da AGED do Estado do Maranhão, e também para obter essas informações para melhorar a qualidade de vida do rebanho e assim ter a comprovação adequada da febre aftosa? Como eu bem falei, nós estamos passando por um momento atípico de pandemia, e isso tem feito com que o trabalho da AGED ele tem sido feito de forma remota, o teletrabalho. Todos os produtores já estão acostumados nesse período, quando precisarem de, por exemplo, emissão de guias de trânsito animal, quando precisarem de ficha sanitária, eles têm feito isso ou por e-mail ou por telefone, né? Esses e-mails e os telefones, eles estão todos divulgados no site da AGED. Então, no caso, é o www.aged.ma.gov.br. Lá tem todas essas formas de contato, né? Porque no momento os escritórios estão fechados e os técnicos estão trabalhando de forma remota. Não só o contato, como nesse site da AGED tem muitas informações a respeito do setor primário, né? É importante a gente destacar nesse momento os cuidados básicos que o produtor deve ter quando for manejar a vacina, né? Sempre manter a vacina dentro de uma embalagem, no caso um isopor com bastante gelo, para que ela fique na temperatura ideal, que é de 2 a 8 graus Celsius, né? Então, as casas revendedoras de vacina, elas têm geralmente as câmaras frias. Essas câmaras elas são fiscalizadas pelos nossos técnicos para que se mantenha a vacina na temperatura adequada, para que a imunização ocorra da forma com mais qualidade possível, né? Não adianta o produtor, por exemplo, não acondicionar bem essa vacina, não adianta ele vacinar num curral num horário mais quente, porque ela vai acabar sendo inutilizada pelo aumento da temperatura. Então é importante a higienização das agulhas, né? É importante que o produtor mantenha essa vacina bem conservada, que ele tenha esse cuidado de sempre fechar o isopor quando for manusear o frasco de vacina, e dessa forma a imunização vai ocorrer da forma com muita qualidade, e isso vai refletir
nos animais que vão desenvolver os anticorpos contra essa doença, mantendo dessa forma o rebanho maranhense protegido. Então, Vicente, nesse momento está proibida a comercialização das vacinas contra a febre aftosa no estado do Maranhão, ou como é que está essa situação? Existe o prazo, né, em que as lojas revendedoras podem comercializar. Elas só vão vender durante o período da vacinação, que é de 1 a 30 de junho. Né? As distribuidoras é que podem vender para as outras lojas menores, isso aí ocorre já sem nenhum problema. Caso algum produtor queira, por exemplo, transferir seus animais para outros estados da federação, a gente tem que ver qual é o estado que ele quer transportar esses animais, porque se no outro estado já estiver ocorrendo a campanha de febre aftosa nesse mês de maio que nós estamos, esses animais só podem transitar já vacinados. Aí o produtor vai fazer uma solicitação de antecipação da vacinação, isso ele faz para a AGED, tem um formulário próprio, também está no site da AGED, e a AGED autoriza e fiscaliza essa vacinação dele para que ele transfira esse rebanho para os outros estados que já estão na primeira etapa da campanha de vacinação neste mês de maio. Né? Então, é bom o produtor ficar atento e qualquer dúvida que ele tenha, não hesite em procurar os técnicos da AGED, que estão todos à disposição de todos os produtores, de toda a classe pecuária do Maranhão.